Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina deste novo trimestre. A lição número 1, alguns princípios da profecia. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença buscando a tua face, buscando a tua bênção. É em nome de Jesus que eu suplico que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e nos abra a mente para entendermos a tua profecia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Alguns princípios da profecia. O verso áureo: mas aquele que se gloria, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. Como acontece em relação a outros assuntos da Bíblia, existe divergência entre os cristãos a respeito da interpretação das profecias. Infelizmente, muitos acabam pensando que alguns livros da Bíblia, por exemplo, o Apocalipse, se tornam simplesmente incompreensíveis. Assim, em vez de tentar compreender, eles simplesmente evitam esses livros proféticos, às vezes incentivados por líderes religiosos que são bem intencionados, que pensam que estudar as profecias causa mais problemas do que resolve. Mas nem sempre foi assim. Durante os primeiros 1800 anos da história da igreja, a maioria dos cristãos se sentia bastante confortável com as profecias bíblicas. E havia um nível surpreendente de concordância em relação às principais profecias. É isso que Deus pretendia que acontecesse. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos sejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. 1 Coríntios 1, 10. Nesta semana, vamos estudar alguns princípios que nos ajudam a interpretar as profecias de maneira coerente e confiável. A profecia bíblica é uma forma de provar que Deus é Deus, porque Ele escreve a história antes da história acontecer. A profecia bíblica mostra que a Bíblia é inspirada por Deus, porque nenhum ser humano poderia predizer detalhes daquilo que aconteceria em séculos e séculos e até mesmo milênios. Só Deus conhece o fim desde o princípio. A profecia, longe de ser uma determinação divina do que iria e do que não iria acontecer, não é determinação divina. A profecia é Deus contando a história antes dela acontecer. Não foi Deus quem determinou que a história seria desta forma. Ele simplesmente nos contou a história de como seria antes dela acontecer, mostrando que Ele é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida, meu irmão. Ele conhece a sua vida, suas intenções, seus pensamentos, conhece também o seu futuro. Deixe que Deus dirija a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Na parte de domingo, quem lê, entenda. Você pode entrar numa livraria e observar as obras sobre profecias bíblicas. Logo você vai perceber que existe uma variedade gigantesca de pontos de vista e interpretações diferentes. Talvez você seja tentado a acreditar que é impossível compreender livros como o Apocalipse. Um autor acredita que o anticristo não passa de uma metáfora. Outro diz que o anticristo ainda virá no futuro. E outro diz que ele era uma pessoa ou poder da época no Império Romano. Com tristeza, um pregador disse assim: para alguns, talvez a Bíblia seja como um violino antigo. Você pode tocar nele qualquer música que quiser. Porém, queridos, a Bíblia não pode ser considerada como um violino antigo. Você não pode fazer com que a Bíblia fale aquilo que você quer que seja falado. A Bíblia é a revelação da vontade divina. Deus nos convida a estudar as profecias, deixando claro que
Deus não fala em vão e que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que Ele, Deus, nos diz em Sua palavra. Os métodos de interpretação profética mais conhecidos no mundo, eles são o preterismo, criado por Luís de Alcazar, um jesuíta que viveu entre os anos de 1554 e 1613. Um jesuíta espanhol usou esta teoria do preterismo para enfrentar os protestantes e neutralizar as suas acusações contra a Igreja de Roma, contra o Papa. Em traços gerais, Alcazar apresentou a seguinte interpretação das profecias. Ele disse que Apocalipse 1 até o capítulo 11 aplicam-se à rejeição dos judeus e à destruição de Jerusalém pelos romanos. O capítulo 12 de Apocalipse até o capítulo 19, Alcazar dizia que significavam a vitória sobre o paganismo romano e a conversão do império à igreja. E o capítulo 20 de Apocalipse aplica-se à perseguição final do anticristo e o dia do juízo. Apocalipse 21 e 22 refere-se à Nova Jerusalém e descreve o glorioso triunfo da igreja romana. Apocalipse 12 era a igreja apostólica, da qual surgiu a igreja romana. Em Apocalipse 13, a primeira besta refere-se à perseguidora Roma pagã, e a segunda besta é interpretada como sendo a sabedoria carnal. Apocalipse 17 é a idolatria mística da antiga Roma pagã, e Apocalipse 18, sua conversão à fé católica. O milênio da igreja começa com a queda da Roma pagã antes de Constantino. Esta é a interpretação preterista. A interpretação futurista, criada também por outro jesuíta espanhol chamado Francisco Ribera, que viveu entre os anos de 1537 a 1591. O futurismo não adota o princípio dia-ano. O anticristo é um indivíduo judeu e não um sistema cristão apostatado. Portanto, a duração do anticristo não pode ser de 1260 anos, mas de 3 anos e meio literais. A vinda do anticristo ainda está no futuro e isso só poderá acontecer no fim do mundo. Sendo que o anticristo só reinará 3 anos e meio, não pode se referir ao Papa, pois este já está no poder durante muito tempo. Como você pode ver, tanto o preterismo como o futurismo, o propósito era desviar o foco do papado, ou colocando o anticristo no passado, ou colocando o anticristo no futuro. Tanto o preterismo como o futurismo estava tirando o foco do papado. E outro método de interpretação profética é o historicismo. Os reformadores protestantes, de um modo geral, adotaram o historicismo. Os reformadores descobriram a íntima semelhança que existe entre a apostasia descrita na profecia e a história da Igreja Romana. Por isso, apontaram o papado como sendo a apostasia, o homem do pecado, o anticristo, o perseguidor, chifre pequeno de Daniel capítulo 7, a corrupta mulher de Babilônia, conforme apresentado em Apocalipse 17. Estas são as 3 principais formas de interpretação profética. Meu querido irmão, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo nos mostre, porque Deus não está restrito, Deus não está preso a um determinado método de interpretação. Mesmo o historicismo, que é a forma que nós, adventistas, entendemos as profecias de Daniel. Mesmo o historicismo, não podemos dizer que seja o único método de Deus escrever uma profecia. Seria muita ingenuidade da nossa parte pensar que Deus só usa um método do historicismo. Queridos, quando a profecia, como no caso de Daniel 2, capítulo 7 e capítulo 8, capítulo 11, no caso das profecias de Daniel, o historicismo foi o melhor método para entender as profecias. Deus realmente usou o historicismo para explicar as profecias de Daniel. Porém, quando nós chegamos no Apocalipse, o Apocalipse está centralizado no ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Desde o capítulo 1 de Apocalipse, já vemos Jesus Cristo andando entre os 7 castiçais, lá no lugar santo do santuário celestial. Portanto, o Apocalipse está centralizado no ministério de Jesus no céu. Portanto, não podemos pensar que o historicismo, que descreve os acontecimentos na terra,
possa ser usado também para interpretar o Apocalipse. Quando o foco da profecia é a sucessão dos impérios terrestres, o historicismo é o melhor método de Deus para interpretar as profecias. Porém, quando o foco da profecia é o santuário celestial, nós precisamos orar para que Deus nos ajude a entender. Abra sua Bíblia. Agora, em Mateus capítulo 24 e o verso 15. Aqui diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Aqui está o conselho de Jesus Cristo. Quem lê, atenda, estude, ore, jejue, para poder entender aquilo que Deus está falando através da profecia. Aqui está falando da abominação da desolação da qual falou Daniel. Daniel fala desta abominação da desolação no capítulo 9, no capítulo 11 e no capítulo 12. Portanto, meu querido irmão, existe abominação desoladora aplicada para o passado, como predita por Jesus Cristo em Mateus 24:15, aplicando-se a Roma imperial, o cerco da cidade de Jerusalém. Mas também existe uma abominação desoladora aplicada para o futuro, exatamente como diz em Daniel capítulo 11 e Daniel capítulo 12. Portanto, nós deveremos estar abertos para entender quando está falando do passado e quando está falando do futuro. Isto depende do contexto do capítulo. Abra também a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, vamos ver o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. O Apocalipse tem o foco voltado para o futuro, porque um dos princípios proféticos é de que a profecia inicia no tempo do profeta, com o poder reinante dali para frente. Por isso, o Apocalipse deve ser entendido a partir do Império Romano, o poder reinante nos dias do profeta João, deste tempo para frente. Quem lê, entenda. E lemos também em Mateus capítulo 11 e o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A palavra profética nos traz descanso, tranquilidade, confiança no Deus que tudo sabe, tudo conhece. Em Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, abra sua Bíblia. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Muitas universidades oferecem disciplinas sobre a Bíblia como literatura ou algo semelhante. Para um cristão, pode ser surpreendente assistir às aulas e descobrir que o professor estuda a Bíblia da mesma forma que alguém estuda as mitologias pagãs. Na opinião deles, talvez exista um núcleo de verdade moral por trás das histórias da Bíblia. Mas as histórias bíblicas podem ser interpretadas, segundo eles, da maneira como se desejar. Para eles, a ideia de que este livro foi inspirado por Deus é simplesmente absurda. Assim, o professor estuda a Bíblia, mas não escuta nela a voz de Deus. Outros chegam a conclusões que estão em claro desacordo com a mensagem bíblica. Sem se entregar ao Senhor e sem ter o coração aberto para aprender a verdade, aqueles que estudam as Escrituras dessa forma não somente deixarão de compreender a mensagem bíblica, mas irão distorcer o caráter amoroso e santo de Deus revelado nas páginas sagradas. Isso pode ser mais comum do que muitos imaginam, e é por isso que simplesmente estudar a Bíblia, deixando de lado as ferramentas certas, ou seja, o mais importante, a atitude correta sob a orientação do Espírito Santo, pode ser prejudicial. Um incrédulo estava lendo a Bíblia e perguntaram a ele o que ele estava fazendo. Sua resposta foi: estou procurando lacunas. Esta é realmente uma atitude errada ao ler as Escrituras, somente procurando falhas.
Nós cremos que a Bíblia é a revelação da vontade de Deus. É a palavra de Deus, escrita em linguagem humana, mas é a palavra inspirada de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Deus deseja ser conhecido. Mais do que você imagina, Deus deseja ser conhecido. Deus se dá a conhecer. Ele toma a iniciativa de vir até você, de se revelar, para que você conheça o Criador dos céus e da terra, para que você conheça o Messias, o Salvador. Talvez nada seja tão frustrante quanto precisar se comunicar, talvez em um hospital ou farmácia, quando estamos em um país cujo idioma é desconhecido para nós. Sabemos o que precisamos dizer, mas não temos o vocabulário adequado para fazer isso. Com Deus surge um problema diferente. Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isaías 55, verso 9. O problema não é que Deus não tem o vocabulário certo para se comunicar conosco. O problema é que nós não temos o vocabulário nem a capacidade intelectual para compreender totalmente o que Deus tem a dizer para nós. Vamos abrir a palavra de Deus então em Salmo 139. Vamos ler os versos 1 até o verso 6. Aqui diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o nosso pensamento, as nossas intenções. Verso 3, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Quando falamos de Deus, estamos falando de alguém que é infinito, é eterno. E você e eu, que somos finitos e não eternos, nós temos dificuldade para entender o eterno. Ainda no Salmo 147 e o verso 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito, vai além da nossa imaginação. E lemos também em Romanos capítulo 11 e o verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Deus está acima de tudo e de todos. Mas Deus se dá a conhecer para você, meu irmão. Leia também 1 João capítulo 3, verso 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, mesmo aquilo que não falamos, simplesmente pensamos. Ele sabe o que nós estamos pensando. Queridos, Deus nos entende e Deus quer também se revelar a nós. Jamais compreenderemos a mente de Deus de forma absoluta, pois Ele é infinito, é onisciente. Mal conseguimos compreender as coisas criadas. Então, como poderíamos entender completamente o Criador? É simplesmente impossível. No entanto, mesmo que jamais sejamos capazes de compreender tudo, podemos entender o que é necessário para a nossa salvação. Quando os apóstolos explicavam o Evangelho para a sua audiência, eles citavam as profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas por Jesus. Com isso, concluímos que um dos principais objetivos das profecias é ilustrar o plano da salvação. De fato, a profecia bíblica sempre deve nos levar a Jesus e à promessa de salvação que ele oferece a toda a humanidade. O Senhor, por meio de quem foram feitas todas as coisas foram criadas, desceu a este mundo e se ofereceu como sacrifício na cruz, pelos pecados de todos os seres humanos, mesmo dos maiores pecadores. Deus ama a todos nós. Tendo feito tudo isso por nós, o Senhor, obviamente, deseja que todas as pessoas, até os piores pecadores, saibam o que Ele nos oferece na pessoa de Jesus. E a profecia tem o propósito de fazer exatamente isso, nos conduzir a Jesus. Quando você e eu praticamos o que já sabemos,
Este é o começo para começarmos a entender o que não sabemos. A prática da luz recebida prepara-nos para receber mais luz. E assim Deus vai se dando a conhecer, Deus vai se revelando dia a dia, passo a passo. Deus se deu a conhecer através da natureza, Deus se fez a conhecer através de Jesus Cristo, o Deus que se revelou em carne, e Deus está se dando a conhecer através do Espírito Santo que em você habita, em nós habita. O Espírito Santo vai implantando em nossa mente as verdades divinas, tornando-nos participantes da natureza divina. Aleluia! Na parte de terça-feira, a ordem para selar as palavras. É muito claro quando você lê na Bíblia, no livro de Daniel, você descobre que é um livro selado, principalmente a última parte do livro de Daniel. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, verso 4. Aqui diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então existe uma porção selada no livro de Daniel. Mas quando você lê também Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22 e o verso 10. Aqui em Apocalipse 22 e o verso 10 diz: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Portanto, meu querido irmão, existe uma porção selada e uma porção desselada. A porção selada é a última parte do livro de Daniel. E a porção desselada é o livro do Apocalipse. Ele não está selado, ele está aberto. A própria palavra Apocalipse quer dizer revelação. É muito comum vermos pregadores citando Daniel capítulo 12, verso 4, para sugerir que o texto predisse o aumento do conhecimento científico e tecnológico pouco antes da segunda vinda de Jesus. E a ciência se multiplicará. Muitos pregadores aplicam isso somente para o conhecimento científico, tecnológico. Outros usam esse texto para descrever os avanços na área dos transportes ao longo do último século. O anjo que falou com Daniel disse: encerra estas palavras e sela o livro, Daniel 12, 4. O assunto em relação é o próprio livro de Daniel. O foco aqui são as profecias de Daniel. O conhecimento e a compreensão profética aumentaria assustadoramente no tempo do fim. A compreensão dos livros de Daniel e do Apocalipse no tempo do fim está predita aqui em Daniel capítulo 12, verso 4. Nós sabemos que a porção selada de Daniel, ela é desselada, ela é aberta no Apocalipse, porque Daniel e Apocalipse devem ser vistos como um só livro, porque estão falando dos mesmos assuntos. Pensadores cristãos tentaram explicar o livro de Daniel e alguns fizeram grandes progressos. No entanto, a compreensão do livro aumentou rapidamente após o cumprimento da profecia dos 1260 anos da supremacia papal da Idade Média, que começou em 538 e terminou em 1798. Os estudiosos chegaram à conclusão de que algo espetacular aconteceria por volta do ano de 1843, 1844. O mais conhecido deles foi Guilherme Miller, cujas pregações inauguraram o grande movimento do Advento no século XIX, que depois daria origem à Igreja remanescente a uma compreensão mais clara das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12. O nascimento do movimento mundial adventista foi o cumprimento da predição de Daniel de que no tempo do fim a ciência profética multiplicaria. Pense na escuridão que envolve a cristandade. Um mandamento tão claro como o mandamento do sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar, dia estabelecido lá no Jardim do Éden, conforme Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3, esta verdade tão clara é ignorada e rejeitada em favor do domingo, um dia de adoração com origem pagã. Pense também na falta de conhecimento sobre a verdade a respeito do estado do homem na morte. A maioria dos cristãos acredita na ideia pagã de que os mortos estão conscientes, o que geralmente inclui o conceito de um inferno eterno para os ímpios.
Em contraste, devemos ser gratos e humildes por conhecer a verdade bíblica. Deus se revela de forma surpreendente exatamente agora no tempo do fim. Conforme a profecia de Daniel, o tempo do fim começou de 1798 para frente. Portanto, meu querido irmão, o século XIX, o século XX e o século XXI é um período memorável de revelação da vontade de Deus, a revelação progressiva de Deus. Ela se acentua agora no tempo do fim, porque a ciência profética se multiplicaria, cumprindo aquilo que diz Daniel capítulo 12, verso 4. E para isso você diz, aleluia, bendito seja Deus. Na parte de quarta-feira, estudando a palavra. Os adventistas do sétimo dia devem muito a Guilherme Miller, pela compreensão que tem das profecias. Embora o entendimento de Miller sobre algumas passagens, como Daniel 8,14, não fosse uma compreensão perfeita, porque ele não entendia o santuário celestial, por isso ele se enganou na interpretação de Daniel 8,14, pensando que 1844, o ano em que terminaram os 2.300 anos, ele entendeu que fosse a volta de Jesus, a purificação do santuário sendo a volta de Jesus e a terra sendo purificada pelo fogo. Ele não entendia o santuário celestial, mas ele entendeu a profecia das 2.300 tardes e manhãs e toda a contagem do tempo que começou em 457 a.C. e terminou em 1844. Em toda esta contagem de tempo, ele estava plenamente correto. Mas ele não entendeu a expressão purificação do santuário. Aplica-se à purificação do santuário celestial. Assim como o santuário da terra tinha o dia da purificação, no dia 10 do sétimo mês, ano a ano, assim também o santuário celestial tem o dia da purificação do santuário celestial, que começou em 1844. Deus não revela toda a sua verdade a uma só pessoa. E Deus não revela toda a sua verdade de uma só vez. A revelação divina é progressiva. E assim nós estamos hoje entendendo melhor do que ontem. Bendito seja Deus, que diariamente está revelando mais da sua palavra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e o verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, tudo que foi profetizado no Apocalipse, no Novo Testamento, tudo vai se cumprir. É isso que Jesus diz em Mateus 5, verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Lemos também na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Aqui diz, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia foi escrita para instruir, para corrigir, para repreender, e ela revela a vontade de Deus para você, meu irmão. A Bíblia também afirma em Lucas capítulo 24 e o verso 27. Aqui diz, e começando por Moisés, Jesus Cristo começou por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Tudo que foi escrito a respeito do Messias. Jesus Cristo mostrou que as profecias, elas se cumprem, são dignas de aceitação, são confiáveis. Estudar a Bíblia é como montar um quebra-cabeça. Se você juntar apenas 2 ou 3 peças, será impossível enxergar a imagem completa. Talvez nessas poucas peças você consiga identificar um cavalo e poderá concluir que está montando uma imagem de cavalos. Contudo, outras peças revelam uma galinha ou uma vaca. Então, depois de montar centenas de peças, percebe que é uma bela paisagem que inclui uma cidade, uma fazenda e, no fundo, uma cadeia de montanhas. Uma das principais razões pelas quais muitos não compreendem a Bíblia é que eles a tratam como uma coleção de ditados soltos ou provérbios que poderão ser usados em situações específicas.
Algumas pessoas podem recorrer a guias que mostram onde encontrar versos da Bíblia de orientação e auxílio, ou que contêm passagens sobre vários temas e achar que isso é tudo que a Bíblia ensina sobre determinado assunto. Muitos estudam as profecias com a mesma abordagem, tirando textos fora do seu contexto e ligando-os a eventos atuais, em vez de compará-los com o restante da Bíblia. Por isso, livros sobre profecias precisam ser atualizados frequentemente, porque erram quanto aos eventos que predizem e acerca do tempo dessas predições. É também por isso que é tão importante não apenas selecionar alguns textos específicos sobre determinado assunto, mas estudar atentamente tudo o que a Bíblia diz sobre esse tema, sempre levando em consideração o contexto da passagem em estudo, o contexto do capítulo, não tirar o texto fora do contexto. É muito fácil retirar um verso do contexto e fazer com que este verso fale o que nós queremos que ele fale. Mas isto não pode ser feito. Você conhece, por acaso, pessoas que usam de modo equivocado versos da Bíblia para atacar a verdade sobre o estado dos mortos ou sobre a guarda do sábado? Existem muitos que usam textos isolados para condenar a observância do sábado, usando textos como, por exemplo, Efésios capítulo 2 e o verso 15, que fala que na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Muitos usam esse texto para desconsiderar a observância do sábado. Mas, meu querido irmão, a Bíblia não se contradiz. Quando Deus diz que o sábado é um dia santo, abençoado, para o descanso, já em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, quando Deus declara nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Verdades tão claramente faladas por Deus não podem ser contraditas, não podem ser controversas, porque aqui em Efésios capítulo 2, verso 15, não está falando da lei dos 10 mandamentos e também não está falando do sábado, o 7º dia da semana. Aqui está falando da lei cerimonial que separava judeus e gentios. Deus derrubou as leis cerimoniais e fez dos dois povos um só povo, o Israel espiritual do Novo Testamento. Quando o Espírito Santo nos guia no estudo da Bíblia, e ele vai guiar aquele que com oração e humildade estuda a Bíblia, então vamos entender a revelação progressiva de Deus e vamos perceber que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia se complementa. Um verso lança luz sobre outro verso. Nunca abra a sua Bíblia, nunca estude a Bíblia sem primeiro orar, com um espírito humilde de aprendiz e estudante, pedir que o Espírito Santo o conduza, que o Espírito Santo o ilumine e que você estude diariamente a sua Bíblia com meditação e oração. Aleluia! Na parte de quinta-feira, literal ou simbólico? Como podemos saber se uma profecia deve ser entendida de forma simbólica ou literal? Quando é simbólica, a própria Bíblia explica o simbolismo. Ela interpreta o símbolo. Mas quando a Bíblia não dá nenhuma interpretação do símbolo, então nós devemos agir como Guilherme Miller agiu. Para Guilherme Miller, quando não existia a interpretação bíblica daquele símbolo, então ele aceitava como sendo literal. Quando estudamos as profecias, uma das principais questões com as quais lidamos é como determinar se algum texto deve ser entendido de modo literal ou simbólico. Como saber se o autor usou uma linguagem simbólica e como descobrir o que esse símbolo representa? A principal maneira de descobrir isso é analisando como os símbolos ou figuras são usados ao longo de toda a Bíblia, em vez de observar como são entendidos em nossa época. Por exemplo, alguns concluíram que o símbolo do urso, em Daniel capítulo 7, representa a Rússia, porque o urso é um símbolo da Rússia em nossos dias. Porém, queridos, a profecia de Daniel capítulo 7 mostra claramente que o urso representa a Medo-Pérsia.
Daniel capítulo 7 mostra 4 animais. Primeiro o leão, representando Babilônia, o urso representando a Medopérsia e o leopardo a Grécia, e então o animal terrível com 10 chifres representando o Império Romano. Vamos ler essas passagens seguintes, permitindo que a Bíblia interprete a si mesma. Que símbolo profético aparece em cada grupo de passagens e o que esse símbolo representa segundo a própria Bíblia? Vamos ler primeiramente Daniel capítulo 7, verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E agora Daniel capítulo 8, verso 3. E levantei os meus olhos, e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. E agora leia também Daniel 7, 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Conforme esses 3 textos que nós lemos, Daniel 7, 7, Daniel 8, verso 3, Daniel 7, 24, nós vimos que os chifres representam reis ou reinos. Lemos também em Apocalipse 1, 16. Aqui diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Uma aguda espada saía da boca de Jesus Cristo. O que é essa espada? Vamos ler também Efésios capítulo 6 e o verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Claramente a Bíblia está dizendo que a espada é a palavra de Deus. Lemos também em Hebreus capítulo 4 e o verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vemos, portanto, que nesses textos aqui de Apocalipse 1,16, Efésios 6, 17 e Hebreus 4, 12, a espada é interpretada na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Lemos ainda em Apocalipse capítulo 12, verso 1, outro símbolo na profecia é o símbolo da mulher. Apocalipse 12, verso 1, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Uma mulher vestida de sol. Agora leia 2 Coríntios capítulo 11 e o verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Portanto, na profecia bíblica, a mulher representa a igreja. Uma mulher pura representa a igreja pura de Deus. Uma mulher apóstata representa a igreja apostatada, que se afastou de Deus. Quando seguimos o princípio de que a Bíblia deve interpretar a si mesma, a maior parte dos mistérios que existem por trás do simbolismo profético desaparece. Vemos, por exemplo, que chifre simboliza um poder político ou nação, espada representa a palavra de Deus, e a mulher se refere à igreja, ou à igreja pura ou à igreja apostatada. Vemos claramente a Bíblia explicando a Bíblia. Por que Deus falou por meio de símbolos, em vez de ser mais direto em sua revelação? Por que Pedro, de maneira enigmática, referiu-se a Roma como Babilônia? 1 Pedro 5,13. A profecia foi escrita em símbolos, como sendo códigos, para que fosse difícil para os ímpios entenderem. Aqueles que não eram guiados pelo Espírito Santo não conseguiam entender as profecias. Se as profecias não fossem dadas em símbolos, eles teriam destruído a palavra profética. Existem razões pelas quais Deus escolheu se comunicar por meio das profecias usando símbolos. Se o Apocalipse tivesse mencionado Roma diretamente ao tratar dos seus erros e males, a perseguição à igreja que já acontecia se tornaria pior ainda. Sejam quais forem as razões para o uso dos símbolos, podemos ter certeza de que Deus deseja que entendamos o que os símbolos significam,
Por isso a Bíblia dá os símbolos e a Bíblia interpreta os símbolos. Mas nós precisamos aceitar a interpretação que a Bíblia dá. E uma vez que a Bíblia interpreta o símbolo, nós precisamos fugir da tentação de querer interpretar a interpretação. A Bíblia dá o símbolo e a Bíblia interpreta o símbolo, mas nós não podemos interpretar a interpretação. Temos que aceitá-la segundo Deus nos deu. Pastores e povo declaravam que as profecias de Daniel e do Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. No entanto, Cristo chamou a atenção dos seus discípulos para as palavras do profeta Daniel, com relação aos acontecimentos que ocorreriam na época deles, e disse: quem lê, entenda, Mateus 24:15. E a afirmação de que o Apocalipse é um mistério que não pode ser compreendido é contradita pelo próprio título do livro, que diz Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ainda, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 1 e verso 3. Foram reveladas a João cenas emocionantes e de profundo interesse sobre a experiência da igreja. Ele viu a posição, viu os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Registrou as últimas mensagens que farão amadurecer a seara da terra, tanto os feixes para o celeiro celestial, quanto os para o fogo da destruição. Assuntos de suma importância lhe foram desvendados, especialmente para a última igreja. Falando da igreja de Laodiceia, você e eu somos da igreja de Laodiceia. Em 1844, começou o período da igreja de Laodiceia, que quer dizer povo do juízo. Nós vivemos no tempo do juízo, o juízo celestial. Queridos, existiam 7 festas no santuário da terra, sendo que a primeira festa era a festa da Páscoa, depois festa dos pães asmos, depois festa das primícias, depois festa do Pentecostes, depois festa das trombetas e a sexta festa, a festa da expiação, a festa do juízo. A sexta festa era o dia do juízo. Nós estamos vivendo a sexta festa do santuário celestial. Jesus Cristo morreu no dia da Páscoa, dia 14 de Nisan. Ele ressuscitou no dia das primícias, dia 16 de Nisan. No dia do Pentecostes, ele foi entronizado no santuário celestial, inaugurou e ungiu o santuário celestial, iniciou seu ministério no céu, derramando sobre a sua igreja o Espírito Santo, a chuva temporando o Espírito Santo. A festa das trombetas de 10 anos começou com a proclamação da mensagem melerita sobre a segunda vinda de Jesus. Eles entendiam que seria a segunda vinda de Jesus em 1844. E por 10 anos, de 1833 até 1843, 1844, a mensagem foi pregada. Mas em 1844 começou a festa da expiação. Não era a volta de Jesus, era a purificação do santuário celestial. A sexta festa do santuário celestial começou em 1844. Hoje nós vivemos no grande dia do juízo. O juízo começou pelo caso dos mortos e vai passar para o caso dos vivos. Quando vai passar para os vivos? Quando sair a lei dominical e começar o selamento dos ímpios e o selamento dos salvos. Os ímpios sendo selados pelo sinal da besta e os salvos sendo selados pelo selo do Deus vivo. Este será o último ato de Jesus Cristo, a última ação de Jesus Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial. E então ele lançará um incensário sobre a terra. Apocalipse capítulo 8, verso 5. E então, meu querido irmão, na segunda vinda de Jesus, nós vamos participar da 7ª festa do Santuário Celestial, a festa da colheita, que durava 7 dias, porque durante 7 dias nós estaremos ascendendo ao céu, juntamente com Jesus Cristo e todos os anjos. Nós ascenderemos para o céu numa viagem espacial de 7 dias. É a festa da colheita do trigo, do povo de Deus, que viverá eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Alegre-se, meu querido irmão, com esta mensagem poderosa.
a palavra profética, que o Espírito Santo seja derramado sobre você, sobre mim, e com humildade de aluno, de estudante, de aprendiz, vamos aprender aos pés de Jesus Cristo. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, é a minha oração. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, humildemente pedimos que o Senhor nos ajude a entender as profecias para o tempo do fim. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. E querido Jesus, por favor, volte logo nos buscar. É a nossa súplica em teu nome. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.